Bom dia, meus amores. Aqui quem vos fala é a professora Joana, professora de ciências de vocês. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha, tá? Dos nossos conteúdos referente à nossa unidade 4, tá? Que a gente trabalhava um pouquinho sobre a água, tá? Então, nós paramos na aula passada a falar um pouquinho sobre o quê? A água é nosso dia a dia. Nós falamos na página 30 que a água é muito importante para o nosso dia a dia por conta de que ela está presente, né? Em muitas das coisas que a gente precisa, né? Em muitas das inúmeras atividades que a gente faz. Cozinhar, fazer um suco, tomar um banho, né? Então, falamos também que a água ela tem que ser o quê? Potável, né? A água tem que ser tratada para poder a gente o quê? Ingerir ela, né? Então, uma água tratada é uma água, no caso, que passa por um sistema de quê? De estações de tratamento, né? Que são realizados a partir daí processos de limpeza, né? E descontaminação da água. Então, percebam também, né? Que essa água ela é importante porque ela também abastece quem? A população. Então, os mananciais, né? Em geral, para que eles sejam, no caso, abastecidos e não falte água à população, é necessário a gente fazer uma preservação dos rios, dos lagos, das matas ciliares, tá? Das florestas e também, isso é importante também para a manutenção do quê? Do ciclo da água, tá? Então, nós falamos também, né, que em geral, a maioria das pessoas onde eles têm uma região, por exemplo, que é difícil encontrar água, então dependendo dessa região, né? Então, como eu falei para vocês, né? A água em geral, nós sabemos que ela abastece as cidades, né? E vai depender muito da questão da região também. Então, muitas regiões, muitas cidades, por exemplo, né, a água é captada por um sistema, por exemplo, de tratamento e é distribuída à população. Já em outras, o que acontece? A água estão, vamos supor assim, construída em represas, né? E essas represas, em geral, elas vão barrar a passagem do quê? Do rio, por exemplo, né? Então, a partir daí vai se formar o quê? Um lago onde a água ela é o quê? Captada também. Então, ocorre que em muitas regiões é preciso as pessoas terem o quê? Vamos supor assim, é preciso as pessoas construírem uma cisterna subterrânea, né? Tá? Ou seja, é preciso as pessoas construírem a água subterrânea, através de quem? Das cisternas para fazer o quê? O armazenamento da água que possa vir por um carro-pipa ou da água, no caso em geral, que venha para ser o quê? Da chuva, por exemplo, para poder armazenar também e ser captada por o quê? Por essas cisternas, tá? Então, a água em geral da chuva, ela é captada pelo telhado das casas, tá? E a partir daí ela vai ser levada e encaminhada até o interior do quê? Das cisternas, tá? Então, a gente utiliza a água para diversas situações no nosso cotidiano, né? Como eu falei para vocês na aula passada, a água é muito importante, né? Porque a água, né, em geral, como eu falei para vocês, para a gente carregar uma bateria de um celular, para a gente assistir uma televisão, né, a gente está utilizando um recurso que é o quê? Que é originado da água, né? Então, isso geralmente ocorre no Brasil. Nós sabemos que nós precisamos de energia elétrica. Então, essa energia elétrica ela é gerada a partir das usinas hidrelétricas. Então, nesse caso, essas usinas hidrelétricas em geral, né, elas utilizam a água de um rio como represa. Né? Essa água do rio, ela é represada em grandes reservatórios, no caso lá como vocês estão observando a imagem na página 31, tá? E a partir daí, nesse caso, quando ela é represada em grandes reservatórios, ela vai gerar um movimento, né? Quando ela sai dessa represa, ela vai gerar um movimento, né? Esse movimento é gerar, no caso, as turbinas, que vão gerar essa energia elétrica, tá? Então, eu falei muito da importância também, pessoal, da gente economizar, né? Da gente ter aquela consciência de não deixar os ventiladores ligados,
televisão ligada, quando a gente não está assistindo ou quando a gente não está utilizando aquele aparelho, né? Então, é importante que a gente tome essa consciência. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o abastecimento da energia, no caso das nossas cidades elas podem ser prejudicadas por conta da falta de água, tá? Então, além de estar envolvida em uma atividade que exige o uso direto, como tomar um banho, cozinhar, que eu falei para vocês, a água é importante também para outras atividades econômicas, né, no setor econômico, né? Ela é utilizada em geral para a gente cultivar vegetais, né, criar animais, fabricar quase todos os tipos de produtos, né? E também nesse caso fabricação de roupa, brinquedos e automóveis. Então, a água é muito importante no setor econômico brasileiro, né? Por quê? Porque essas atividades humanas desenvolvidas, elas dependem muito da água. Então, vocês podem observar aqui no gráfico, como eu falei para vocês, né? A água sendo utilizada na maior parte para o quê? Para a irrigação das plantas em geral, tá? Da agricultura, no setor agricultura, né? Então, 68,4% é para o setor da agricultura. O resto é distribuído com abastecimento animal, termoelétricas, indústrias, abastecimento rural e abastecimento urbano e também na mineração, tá? Falamos também um pouquinho sobre que devemos preservar os lagos também, a gente falou as nascentes, as lagoas, né? Porque a gente está preservando também o nosso ecossistema. Então, nós precisamos colaborar com o quê? Com a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, para isso, sabemos que o ecossistema ele é um conjunto de quê? De características dos seres vivos, né? Então, para o nosso ecossistema estar em equilíbrio, para o nosso ecossistema estar em equilíbrio, precisamos o quê? Precisamos, nesse caso, não poluir, no caso, a nossa água daquele lago, tá? Precisamos fazer ações que não prejudiquem esse ecossistema. Então, para sobreviver, nós sabemos que os seres vivos que dependem daquele ecossistema, eles não dependem somente disso, mas sim eles dependem um dos outros por conta da cadeia alimentar, né? Da qualidade do ar. Precisamos também saber que eles dependem da água, da presença do alimento, né? E, portanto, a gente sabe que, por exemplo, se um lago ele for poluído, né, os organismos que lá estão habitando, eles poderão ser prejudicados e podem levar até a morte, né, esses animais, né, outros animais vão ser extintos também por conta disso, né. Então, a água ela não pode ser o quê? Nesse caso, ser usada pelos seres humanos também. Vamos imaginar que uma população morasse lá próximo. Então, a água não poderia ser utilizada por esses seres que também lá dependem, não só os animais e vegetais, mas também até os próprios seres humanos, tá? Nós falamos também um pouquinho sobre a preservação da água, né? Nós devemos preservar a água, tá? Nós sabemos que a água ela é um recurso natural indispensável para nós, para nossa sobrevivência, né? Só que aqui a gente observa que algumas atividades humanas elas podem contaminar esses corpos d'água, tá? E a partir daí, se a gente tomar consciência, né, em preservar a água, o meio ambiente e criar algumas medidas, né, que podem ser adotadas, a gente pode evitar a poluição, o desperdício, tá? Desse recurso tão importante que é a água, tá? Então, falando sim, nesse caso de preservar, a gente fala um pouquinho sobre o tratamento de esgoto, né? Precária a situação nesse caso, né? Nós sabemos que muitas cidades têm, outras não, né? Esse tratamento de esgoto. Então, nós sabemos que nas casas em geral, né? Nos domicílios, né? Em geral, quando vai se dar uma descarga no banheiro, né? Lavar uma louça, tomar um banho e outras atividades que fazem durante o dia nas nossas casas, né? A água ela vai ficar um pouco suja, né? Ficando suja, o que a gente vai fazer? A gente deve encaminhar essa água suja para onde? Para o tratamento, no caso, né? De estações de tratamento do esgoto, tá? Então, antes dela retornar para o nosso ambiente, ela deve ser tratada. Só que o que acontece? Acontece que no Brasil, 40% só da população ela é atendida pela essa rede de coleta de tratamento de esgoto,
né? E o resto, né, 60%, vão ser despejados diretamente pelos rios, pelos córregos, né? E outros corpos d'água, né? E a partir daí, o que acontece? A poluição e a contaminação. Então, a gente não está preservando a água. A gente depende muito do quê? Dos governos, né? Dos prefeitos em geral, pelo interesse, né? Então, esse tratamento de esgoto em geral, ele tem que acontecer, né? Mas vemos que na prática ele não acontece, a maioria, 60%, como eu falei, né? E aí a água, ela vai acabar sendo poluída por conta disso, né? E contaminada também. Essa questão do reuso, né? Como eu falei para vocês, devemos reutilizar, no caso, reusar essa água, né? Por exemplo, quando a gente vai lavar uma roupa em uma máquina, né? A gente pode reutilizar essa água própria, né? Para lavar a casa, lavar o banheiro em geral. Então, a água em geral, ela passa nós sabemos, pelas estações de tratamento de esgoto, né? Então, ela pode ser utilizada em algumas atividades em que a água não precisa ser o quê? Potável. Então, quando ela não precisa ser potável, a gente pode fazer isso aí, reutilizar ela, utilizar novamente nesse caso, né? Então, é importante a gente saber que ao reutilizar, a gente pode reutilizar ela em atividades práticas do cotidiano, como regar uma planta, lavar as roupas, né? Lavar a rua, né? Lavar o banheiro, se for da máquina em geral. Então, podemos reusar. Então, esse reuso, ele é muito importante, né? Ele pode ser um meio vamos supor assim, de economia também de água, tá, pessoal? E também devemos evitar também essa questão do uso de agrotóxicos, tá? Então, nós sabemos que os agrotóxicos em geral, o que acontece? Ele pode contaminar, né, aquela parte daquele ecossistemazinho lá, aquela agricultura, né? Ele pode contaminar tanto a água dos rios e lagos, quanto a água das reservas subterrâneas, né? Então, por isso a gente deve evitar o uso de agrotóxicos, né? E quando a gente evita, a gente procura outras alternativas para o controle das pragas. Nós sabemos que existem as pragas, né? Que são inimigos, né, em geral, que atacam as plantações, né? Então, quando a gente procura evitar o uso de agrotóxicos, a gente procura alternativas para o controle a essa praga, né? Essa alternativa é essencial a gente observar que é importante para o nosso ecossistema, né? Mas temos que procurar alternativas, né, eficientes, que a gente fala, né, para reduzir e evitar o uso desses agrotóxicos, né? Então, esses inimigos naturais que a gente fala, né, que são pragas que atacam, no caso, o solo, né? Eles são de eficiência máxima para a questão dessas pragas, mas vão poluir o quê? Vão poluir o meio ambiente que a gente fala, né? Esses agrotóxicos. Então, temos que evitar e colocar alternativas que não utilizem esses agrotóxicos, tá? Então, nós devemos evitar também a questão do derramamento, né? Do óleo e de outros produtos nos rios e oceanos, porque eles vão também poluir. Devemos tomar cuidados também, né? Porque esse derramamento de óleo, né, que cai no oceano, ele vem através do navio, né? Então, os navios devem tomar todos os cuidados necessários para evitar o quê? Esse acidente, que em geral acontece acidente, né? Que é esse derramamento. Por quê? Porque quando o óleo é derramado no mar ou no oceano, que a gente fala, né? Ele pode causar uma poluição, né, em uma grande quantidade de água, né? Não vai só afetar a água, mas também os seres que moram lá debaixo, tá? Ou uma população próxima a esse oceano que vai chegar lá, né? Então, vai afetar um ecossistema todo que a gente fala, tá? Então, em geral, em casa também, a gente pode evitar essa questão aí, né? A gente pode ajudar muito, né, a combater também esse derramamento de óleo, não jogando o nosso óleo, né, que é usado de cozinha em geral para as frituras, fazer comida, no ralo da pia. Ele deve ser armazenado em garrafas, vamos supor assim, PETs, e vai ser levado a um posto de reciclagem. Para quê? Para fazer sabão. Então, o óleo de cozinha, ele é reutilizado para fazer o sabão. Então, devemos
é armazená-lo e não jogá-lo na pia. Porque assim a gente vai jogar, vamos supor assim, esse óleo ele vai ser derramado, vai poluir, ele pode poluir um rio através do quê? Do não tratamento do sistema de esgoto que pode não ter na cidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a reciclagem e a destinação adequada. Então, devemos fazer isso aí mesmo, tá? Na página 34, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer a reciclagem, né? Então, a gente deve diminuir a questão... A gente deve ter a reciclagem, diminuir o uso de recursos naturais, né? Como, por exemplo, a água. Fazendo assim, a gente vai... A gente vai contribuir para o meio ambiente. Então, a reciclagem, ela diminui o uso de recursos naturais, tá? Como no caso da água, da fabricação de produtos que dependem também dessa água, né? Então nesse caso, assim, é importante a gente poder separar os resíduos, né? Que eles podem ser reciclados. A gente pode descartá-los corretamente nas lixeiras adequadas. Então, o lixo orgânico também ele deve ser levado para os aterros sanitários, né? Em que o solo e as reservas da água subterrânea não são contaminados. Então, o solo nos aterros sanitários, ele é impermeabilizado, né? Nós sabemos, e isso vai impedir que os resíduos penetrem e contaminem o solo. Então, é importante a gente fazer essa ação da reciclagem e observar qual é a destinação adequada desse lixo, né? Até mesmo porque ele pode influenciar na água, né? Não só na água, mas também no solo que a gente viu, tá? E devemos economizar, gente, tá? Como eu já falei, a gente deve criar atitudes, né? Que levem em consideração economizar mais água, tá? Algumas atitudes que vão economizar essa água, né? E vão contribuir de forma consciente, né, nesse uso. Então, algumas atitudes como lavar, por exemplo, o carro com um balde em vez de uma mangueira. A gente deve consertar os vazamentos que estão pingando no banheiro ou na pia, alguma torneira que está pingando todo dia, está gastando água, né? Então, devemos chamar um eletricista, não é eletricista, devemos chamar uma pessoa que está acostumada com essa questão de encanação e mandar arrumar, né? Consertar também essa questão da questão do acúmulo, né? A gente deve aguardar e acumular roupa suficiente para encher a máquina de lavar antes de usar, porque tem pessoas que lavam um pouquinho de roupa com muita água, né? Então, economizar ao máximo, né? Em geral, a máquina de lavar roupa, ela tem o sistema baixo, tem o médio, tem o alto, né? De água para encher. Então, precisamos saber a quantidade de roupa para poder lavar, né? Porque são imagina você colocar a quantidade de roupa, eu tenho um pouquinho de roupa, eu vou colocar no alto e, né, mais água do que roupa, então você não está economizando, né? E também você deve utilizar essa água também, né? Encher a máquina, no caso, você deve fazer o quê? Guardar e acumular roupa suficiente, nesse caso, para encher a máquina de lavar antes de usá-la, né? São muito úteis para a questão da economia de água em casa. Então, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária, a agricultura, que a gente fala nesse caso, a indústria, todos devem colaborar para essa forma consciente da água, tá? Então, é importante esse reuso, como eu falei para vocês, tá? E aqui a gente tem um exercício que eu deixei na aula passada, a gente vai fazer a correção também, tá? Nessa correção, ele diz assim, lápis na mão. Para a gente identificar na ilustração a seguir as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desses recursos, escrevendo os números nos espaços corretos, tá? Então, tinha várias coisas aí pra gente. Abastecimento rural, evaporação, precipitação, lazer, condensação, irrigação, abastecimento urbano, indústria, geração de energia, mineração, abastecimento animal. E aí tinha vários setores aqui na imagem, né, pra gente verificar e a gente teria que numerar, tá? Então, numerando, né, a gente ia procurar o primeiro, abastecimento rural, né, das casas em geral. Aí a gente iria observar que estaria bem aqui, número 1, né? Depois, evaporação.
né? Então, a evaporação, né? A gente está observando bem aqui esse sinalzinho aqui, que tá evaporando, a água tá evaporando, esse sinalzinho aqui, ó, assim, ó. Então, que seria o 2, tá? Tá sofrendo uma evaporação. Depois, a precipitação, né? Então, condensação aqui na forma das nuvens, e aqui ela vai precipitar, né? Tá? Número 3. Depois, ela vai sofrer, a gente vai utilizar a água, desculpa, para o lazer, né? Pro lazer, na praia, bem aqui as sombrinhas, né? Então, aqui a gente tá usando pro lazer, tá? Depois, ela vai sofrer um sistema de condensação, tá? Então, na condensação, a gente está observando bem aqui o 5, tá? Então, lembre que a condensação é uma passagem de estado onde a água estava na forma de gasosa e passou para a forma de quê? Líquida, tá? Aí, podemos dizer que vai chover nesse caso, né? Depois a gente tem o quê? A irrigação, né? Então, na agricultura é utilizado para a questão da irrigação. Lembrem lá que a irrigação, né, lá ocorre em geral no setor econômico também, né, para cultivar as plantas. Em geral, podemos economizar também nesse setor, tá? Então, a irrigação número 6, né? Onde poderíamos achar a irrigação? Bem aqui nessa partezinha aqui, ó, tá? Depois da irrigação, nós temos o abastecimento urbano, tá? Então, o abastecimento urbano de algumas casas, mas não é rural, agora é urbano. Então, aqui ficaria o 7, né? Depois temos a indústria, tá? Que tá bem visível aqui a indústria, ó, tá poluindo com meio das fumaças, né? Depois a gente tem a geração de energia, tá? Então, a geração de energia que a gente pode observar bem visível, que é o 9, né? Nessa partezinha bem aqui, tá gerando energia, tá? E nós temos a mineração aqui logo abaixo, tá? Estão escavando, fazendo a mineração, que é o 10. Muito bem, o 10 já foi.